Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar teoria de conjuntos. Vamos acompanhar o nosso sumário. Então, esses são os tópicos que trabalharemos hoje. Faremos uma rápida introdução. Vamos falar de tipos de conjuntos, formas de representação dos conjuntos. Vamos detalhar diagrama de Venn. Vamos falar das relações de pertinência e subconjuntos. Dentro de operações com conjuntos, vamos abordar união, interseção e diferença de conjuntos. Vamos terminar com resolução de problemas, envolvendo aí todo o assunto ministrado na aula. Bem, o que nós devemos pensar quando nós estamos falando de conjuntos? Então, conjuntos, pense sempre numa coleção. Então, são uma coleção, um agrupamento de elementos que guardam em si características em comum. Então, pense em conjunto como uma caixa. E dentro dessa caixa, com vários artigos pertencentes a esse conjunto. Então, nós pensamos na caixa, a caixa é o conjunto e os artigos dentro da caixa são os elementos pertencentes a esse conjunto. Então, vamos definir aqui a palavra coleção como o nosso norte para guiar quando estivermos pensando em conjuntos e vamos verificar alguns exemplos de conjuntos. Então está aí o conjunto A, que são as vogais do alfabeto, e a gente pode ver a representação de conjunto é uma letra maiúscula representando qual é esse conjunto, que é o que dá nome ao conjunto, conjunto A. Normalmente nós representamos assim, com uma letra maiúscula, o sinal de igual e entre as chaves os elementos do conjunto. Nós veremos isso à frente com mais detalhes. Temos outro exemplo de conjunto, o conjunto B. São os continentes, África, América, Europa. Outro exemplo de coleção, o exemplo de conjunto, é o conjunto C, que reuniu cores. E, por fim, um conjunto que tem elementos numéricos, que é o conjunto D. Bem, entrando agora em tipos de conjuntos. O primeiro tipo de conjunto que falaremos é o conjunto vazio. É um conjunto que não tem nenhum elemento. Esse é o conjunto vazio. Ele não possui elementos. E a forma de representá-lo está aí na tela. Nós representamos uma letra maiúscula, que é o nome do conjunto, é igual, e as chaves, sem nenhum elemento dentro, representa o conjunto vazio. Outra forma de representar é com o símbolo do conjunto vazio, que é esse zero cortado. Mas veja bem, nosso aluno, nossa aluna deve estar atento e atenta para isso. Essa representação aqui não é representação válida para o conjunto vazio. Não é uma representação válida. Porque aqui eu estou dizendo que o conjunto A tem um elemento, e esse elemento é o conjunto vazio. Então, guardem bem, forma de representar o conjunto vazio. Chaves vazias, sem elementos, ou sem chaves, somente o zero cortado. Seguindo para o conjunto unitário. Definição de conjunto unitário é o conjunto que possui somente um elemento. Temos aí o exemplo do conjunto B, que possui somente o número 7 como elemento. Seguindo, conjunto universo. Muito bem, vamos definir aqui e pensar sobre o conjunto universo. O conjunto universo é aquele conjunto que ele detém todos os elementos de um determinado estudo, de um determinado caso. Então, eu estou debruçado sobre uma situação, sobre um estudo, e todos os elementos envolvendo esse estudo compõem o conjunto universo. Vejamos alguns exemplos. Dos números inteiros não negativos, quais são pares? Então, daqui, dessas informações, eu posso inferir qual é o conjunto universo. Então, eu estou falando dos números inteiros não negativos. E dentro desse conjunto dos inteiros não negativos, eu vou extrair somente os números pares.
Então, eu tenho um conjunto universo, que é dos inteiros não negativos. Então, está aí o meu conjunto universo, começando no 0, 1, 2 e crescendo infinitamente. De dentro desse conjunto universo, eu posso extrair os números pares, que está aí o conjunto P, assinalado abaixo. Vamos ver um outro exemplo, bem comum em questões de prova. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte informação. Muito bem, vejamos aqui. Essa é uma questão muito comum nesse assunto de conjuntos, que é uma questão interpretativa. Tem um texto e eu tenho que buscar dentro desse texto os elementos para eu entender quais conjuntos estão assinalados nessa questão. Então, no caso aqui em tela, ele está falando de uma reunião de colegiado. E vamos aqui debruçar de novo sobre o tema para nós extrairmos os dados dos conjuntos aqui. Muito bem, nós temos uma reunião de colegiado. E ele falou que tinha 11 pessoas presentes. E dentre essas 11 pessoas, algumas votaram a favor e algumas votaram contra. Então eu sei que o meu total de pessoas, trabalhando aí como elemento as pessoas que votaram no colegiado, eu posso extrair meu conjunto universo como os 11 presentes. Então, uma informação que eu interpreto nessa questão é que o meu conjunto universo tem 11 elementos. Aí, desses 11 elementos, eu vou continuar interpretando a questão. Aqui é só o início da questão, para vocês entenderem, mas eu vou continuar interpretando os dados que a questão me traz, e eu vou ver que desses 11 elementos, alguns votaram a favor e outros votaram contra. Então, para vocês entenderem como funciona o conjunto universo. Seguindo, conjunto finito. O conjunto é finito quando ele tem uma quantidade definida de elementos. Olha o nosso exemplo do conjunto D. Ele tem como elementos os números 2, 4, 6 e 8. Então é um conjunto que ele tem ao total 4 elementos. 4 elementos. Então é um número finito de elementos. Agora já o conjunto infinito é um conjunto que ele tem infinitos elementos. Está aqui o nosso exemplo do conjunto E, e a forma de representar esse conjunto vai ser com reticências numa das extremidades dele. Então, os 3 pontinhos das reticências indicam justamente isso, que o conjunto é infinito. Representação de conjuntos. Vamos para a primeira forma de representação de conjuntos, por extensão. Bem, aqui, para vocês entenderem como funciona essa representação por extensão, é só pensar por extenso. Então, eu vou escrever como se fosse por extenso todos os elementos do conjunto, ou parte dos elementos de uma forma que eu entenda qual é o conjunto. Então, o detalhe aqui é que eu vou escrever elemento por elemento do conjunto. Vamos ver aqui na prática como ficaria. Então, temos aí o nosso conjunto A, com 4 elementos, e os 4 elementos estão escritos, estão aí descritos, representados, por extenso. Mas, se o conjunto for muito grande, eu tenho um recurso para utilizar, que é usar as reticências para representar que tem vários números. Aqui, no caso, entre o 7 e o 35, nós temos diversos números. Eu coloquei aqui justamente o ponto e vírgula separando os elementos, que também é uma forma de se representar os conjuntos. Ou eu uso a vírgula como separador dos elementos, ou eu uso o ponto e vírgula. Continuando, representação de conjuntos por compreensão. Bem,
por compreensão, qual seria essa forma de representação? Ao invés de eu escrever elemento por elemento, digamos, por extenso, por extensão, os elementos, agora, por compreensão, eu vou colocar uma regra, definir uma norma, uma regra, para você entender quais são os elementos daquele conjunto. Vejamos. Está aí uma forma de representação por compreensão. Vamos entender como se forma o conjunto C. O conjunto C é igual a x. X quer dizer é um elemento qualquer que pertence ao conjunto C. X pertencente aos números naturais. É a minha primeira informação. Eu sei que os elementos do conjunto C pertencem aos números naturais. Essa barra aqui significa tal que. Então vamos ler. X pertence aos números naturais tal que x menor que 6. Aqui está a regra, está uma expressão que está me dando uma regra. Olha, o x ele é pertencente ao conjunto dos números naturais, mas não é qualquer número dos números naturais. São somente os números menores que 6. Então, já vamos fazer um exercíciozinho aqui para praticar isso. Vamos escrever por extensão esse conjunto C. C é igual, vamos lá, x pertence ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa no 0 e vai 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Só que ele é menor do que 6. Então, temos o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Concluído. Então, temos aqui nossas duas formas de escrever o conjunto C. Por compreensão e por extensão. Seguindo adiante, por figuras ou diagramas. Então vejamos, uma forma bem comum e bem utilizada para se resolver questões envolvendo conjuntos é valer-nos do diagrama. Então vejamos, a letra indicativa do conjunto fica grande, maiúscula, ao lado, é o nome do conjunto. Eu construo, é bem comum a gente usar elipse para representar conjunto, porque para trabalhar fazendo as operações, a elipse é a melhor forma de se trabalhar. E delimito a área a que pertence os elementos do conjunto. Então eu fecho uma área para representar o conjunto e dentro dessa área eu coloco os elementos que pertencem a esse conjunto. O 6, o 9 e o 12. Então, o conjunto A possui 3 elementos, 6, 9 e 12. Esse diagrama nós chamamos de diagrama de Venn Euler. É bem comum tratarmos somente como diagrama de Venn. Então, outro exercício rápido, vamos escrever por extensão esse conjunto A. A é igual, abre as chaves, os elementos que pertencem a 6, 9, 12 e fecho as chaves. Seguindo, vamos fazer alguns exercícios para praticar o que foi trabalhado até agora, para massificar o conteúdo. B é igual a 0, 1, 2, reticência 70. Então, o comando pede para classificar em vazio, unitário, finito e infinito. Muito bem, vejamos. Esse é um conjunto finito ou infinito. Nós percebemos as reticências. Só que a reticência está no meio do conjunto, digamos assim, entre dois elementos. As extremidades estão definidas entre o 0 e o 70. E aqui eu tenho, a reticência representa N números para chegar até o 70. Esse tipo de conjunto é um conjunto finito. Ele tem uma quantidade determinada de elementos. O próximo exemplo, nós vemos aí
é uma forma de escrever, de representar o conjunto por compreensão, que acabamos de ver. O conjunto C é igual a x, tal que x é um número par positivo. Bem, primeiro detalhe, x é um número. Eu posso falar somente um número par positivo. Essa é a definição dos elementos que vão compor o conjunto C. Então, para atender essa regra, eu tenho que escolher um número par positivo. Então, se eu fizer o conjunto C dessa forma, atendi a regra? Atendi, porque x é um número par positivo. Outra forma de eu representar o conjunto C, 126. Bem, 126 é um número par positivo? Sim, é. Então, essa também é uma forma de representar o conjunto C. Então, todos os conjuntos unitários que eu formar com número par positivo atendem esse comando por compreensão. Então, mas sempre vamos formar um conjunto unitário. Bem, vamos adiante. Outro exemplo, temos aqui outra representação de conjunto por compreensão. Então vamos compreender qual é a regra que define o conjunto D. X pertence aos naturais. Então é um número natural. Tal que x é ímpar e x é maior que 3. Então temos duas regras matemáticas para se aplicar e escrevermos o conjunto D. Então, o conjunto D pertence aos números naturais. Ele é ímpar e maior que 3. Então, vou começar a escrever os números maiores que 3, ímpares. 5, 7, 9 e assim infinitamente. Então, temos aqui um conjunto infinito. Saiu. Vamos lá, seguindo. Está aí representado pelas chaves e não tem nenhum elemento escrito entre as chaves. Então, o nosso conjunto é um conjunto vazio. Vamos adiante na matéria. Alguns exemplos aí para a gente praticar a forma de extensão. Bem, vamos lá. A gente vai entrar trabalhando agora como interpretar os conjuntos representados por diagrama. Então, nós vamos começar dos mais simples, passando a passos maiores e acompanhem bem esse processo. Muito bem, nós entraremos agora explicando com mais detalhes a representação de conjuntos por diagramas. Como eu falei, é uma forma que a gente utiliza demais para resolver questões. Então é agora que o aluno tem que estar, a aluna, o aluno tem que estar bem atento. Vamos lá? Escreva por extensão os seguintes conjuntos. Então temos aqui o conjunto A. Quais seriam, os elementos do conjunto A? Bem, o conjunto A é toda a área delimitada por essa elipse que eu estou marcando. Bem, então consigo ver, dentro do conjunto A estão os elementos 1, 2 e o elemento 3. E agora, o conjunto B. Quais os elementos que pertencem ao conjunto B? Agora eu vou marcar, acompanhe aí, a área do conjunto B. Todos os elementos que estão dentro dessa área pertencem ao conjunto B, que é o número 3, o número 4 e o número 5. Bem, seguindo, diagrama de Venn.
Muito bem. Vamos detalhar agora o diagrama de Venn. Então vocês perceberam que quando nós representamos de forma gráfica, por diagramas, por figuras geométricas os conjuntos, nós temos vários campos, vários espaços nesse diagrama. Então agora nós vamos entender o que significa cada espaço no diagrama. Vamos lá? Nós temos aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B representado, e temos 4 áreas que eu assinalei, chamei de X, Y, W e Z. Vamos interpretar essas áreas. Primeiramente, a área que eu denominei de Z. Essa área são dos elementos, vou botar aqui do lado, Z, referente aos elementos que não pertencem a A e também não pertencem a B. É assim que o enunciado da questão vai trazer para você. É um elemento que não pertence a A e também não pertence a B. Outra forma, não pertence nem a A, nem pertence a B. Então, onde está representado esses elementos, onde estão representados esses elementos no diagrama? Essa área externa, toda essa área externa aos conjuntos. Tá ok? Entendemos a área Z? Vamos então partir para outras áreas do diagrama. Bem, vejamos o conjunto A. O conjunto A é todo esse conjunto que eu estou assinalando. Então, nós sabemos que o conjunto A área dele é x mais y. Então, todos os elementos que estão em x e também os que estão em y formam o conjunto A. E de forma similar, eu tiro aqui também o conjunto B. Eu raciocino e chego à conclusão que B vai ser todos os elementos que estão nessa área que eu acabei de circular, que envolve quais áreas? A área que tem o Y e o W. Y mais W. Essa é a área do conjunto A e a área do conjunto B, representada. Agora, vamos pensar somente na área X, que é essa área aqui. Vou fazer uma marcação por dentro. A área X, eu posso dizer que é a área onde estão os elementos que são somente pertencentes a A, ou apenas pertencentes a A. Essas são as formas de leitura para você interpretar as questões, para você interpretar um problema envolvendo conjuntos. Então, a área X é a área somente de A, ou a área apenas de A. Aqui, no outro lado, nós temos a área W, que o aluno, a aluna já entendeu, que é a área dos elementos que pertencem apenas a B. Apenas a B. Ou somente a B. E nós temos outro detalhe, faltou a gente falar da área Y. Essa área Y, que é essa área aqui que eu estou marcando, é a área que pertence a A e a B ao mesmo tempo. Então, esse E aqui, eu vou até colocar, para não confundir com um símbolo que aprenderemos mais à frente, que é o pertence, eu vou até colocar assim. A e B, esse E não está por acaso aí, ele quer dizer, na matemática veremos isso bastante, em lógica, vemos isso em operadores lógicos, o E quer dizer que
pertence tanto a A e a B ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, são essas formas que os problemas geralmente apresentam. Essa questão, essa área Y. É uma área que pertence a A e a B. É uma área que pertence a A e a B ao mesmo tempo. Bem, até aqui tudo bem? Vamos seguir. Vamos limpar um pouco a tela para falar de uma outra área. Bem, que área? Essa área que eu vou marcar aqui. A área que está interna aos dois conjuntos, a ambos conjuntos. Essa área eu vou classificar como a área de elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Toda essa área aqui, certo? Então, posso dizer que os elementos que pertencem a A ou a B vão ser representados pela soma das áreas X, Y e área Z. Por quê? Porque para, digamos, validar essa proposição A ou B, eu tenho que os elementos que pertencem somente a A e se enquadram nessa regra. Os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo também se enquadram nessa regra, porque eles pertencem a A ou a B. E os elementos que pertencem só a B também se enquadram nessa regra. Então, eu tenho como resultado a soma das três áreas, X, Y e Z. Vamos adiante. Agora, bem, nossa aluna deve ter assustado com o desenho, mas não precisa se preocupar. Nós acabamos de ver um diagrama com dois conjuntos. E vimos ali cada espacinho o que significava, o que representava. Bem, agora nós vamos ver com três conjuntos e vamos ver que o raciocínio é o mesmo. A gente vai seguir o mesmo raciocínio para interpretar as regiões do diagrama. Bem, vamos lá. Vamos pegar o primeiro, como nós pegamos no último exemplo. Esse aqui, o que está do lado de fora, o 8. Vou começar a escrever aqui no cantinho. A área 8. O que seria a área 8? Primeiro a gente vê aqui que são bastantes áreas representadas, são 8. E nós vamos começar analisando pela essa que eu chamei de 8. Bem, quem está na área 8 é um elemento que não pertence a A, nem a B, nem a C. Então, vou botar não pertence a A, não pertence a B e não pertence a C. Outra forma de se falar é que ele não pertence nem a A, nem a B, nem a C. Então, começamos a interpretar os conjuntos. Bem, o conjunto A. Qual seria a área ou somatório das áreas que representaria os elementos do conjunto A? Então, como já vimos lá no último exemplo, a área 1 representaria o conjunto A, mais, vou mandar aqui, mais os elementos que estão na área 2, mais os elementos que estão na área 4 e área 5. Muito bem, achamos aqui as áreas que representam o conjunto A. E as áreas que representam o conjunto B? Vemos aqui, ó, área 2, 3, 5 e 6. Área 2, 3, área 5 e área 6. Vamos seguir e representar o nosso conjunto C.
as áreas do conjunto C. Vou fazer um xizinho, vamos ficar diferente. 7, 6, 5, 4. Tá aí. Área 4, mais 5, mais 6. E, por fim, a área 7. Então, aqui nós representamos já as áreas, os conjuntos e as suas respectivas áreas. Agora vamos detalhar, começar a detalhar área por área. Bem, área 1. O que significa essa área 1? Está aqui a área assinalada. Significa que nessa área tem os elementos que são apenas de A. Apenas A. E na área 2? Bem, professor, na área 2 eu estou vendo que a área 2 pertence tanto a A como a B, mas não pertence a C. Então posso dizer que a área 2 são a área dos elementos, é a área dos elementos apenas de A e B. Vamos botar melhor aqui, A e B. E a área 3? A área 3, nossa aluna já pegou. A área 3, apenas B. Vamos avançar aqui para ter mais espaço. Paramos na área 3, né? Então vamos aqui para a área 4. Como eu poderia representar, dizer o que significa, né, essa área 4 para a gente? Então a gente vê que os elementos na área 4, eles vão estar pertencendo tanto a A como a C. Pertence aos dois conjuntos. Mas não pertence a B. O limite de B é aqui, ó. O limite de B é aqui, não pertence a B. Então pertence apenas a A e C. Então pertence apenas a A e C. Novamente eu vou trocar o E aqui para a gente não confundir com o sinal de pertence. E 5. A área 5 é bem interessante, porque você já percebeu que a área 5 ela pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo. Então a área 5 são os elementos que pertencem a A, B e C ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Seguindo, 6. A nossa área 6. Nossa área 6, a gente vê que ela está enquadrada, ela está dentro da área do conjunto B e também está dentro da área do C. E do conjunto A? Do conjunto A não está. Ó. Aqui o conjunto A termina. Então, área 6, apenas B e C. Por fim, só faltou o conjunto 7. Aqui você já sabe que essa área aqui, representativa 7, é apenas C. Muito bem. Vocês viram que com 3 conjuntos fica muita informação para administrar. Mas você sendo organizado, prestando atenção, fazendo o diagrama bem feito, você não vai se embolar, você vai conseguir registrar e visualizar todas as informações necessárias para se entender os conjuntos e para se resolver um problema envolvendo conjuntos. Então, agora nós vamos para o próximo tema, que é pertinência. Vamos lá. A primeira
o primeiro detalhe que eu tenho aqui que pensar é que pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Muito bem, eu vou relacionar sempre um elemento com um conjunto. Vamos ver um exemplo. Temos aí a representação por diagrama que tem o conjunto A. Então, a área delimitada da elipse representa o conjunto A, e eu sei que o 6, 9 e o 12 são elementos do conjunto A. Então, eu posso dizer, por exemplo, que 6 pertence, esse é o símbolo de pertence, a A. Então, primeira coisa, e muito importante, é um elemento se relacionando com um conjunto. Então, 6 pertence a A. Como eu poderia dizer que 9 pertence a A. E agora nós vemos aqui a situação do número 3. Ele está fora do conjunto A. Então, eu posso dizer que o número 3 não pertence, está aí o símbolo de não pertence, a A. Vamos agora para subconjuntos. Bem, subconjuntos agora mudou o tipo de relação. É uma relação conjunto para conjunto, diferente da pertinência. Então, atenção, agora vamos relacionar conjunto com conjunto. Vejamos, temos aí um diagrama representando os dois conjuntos, A e B. Muito bem. Aqui na relação de subconjuntos, eu posso afirmar que A está contido, esse é o símbolo, está contido em B. Ou dizer que B contém A. Então, entenda um detalhe aqui. Para eu dizer que um conjunto está contido em outro, o que isso quer dizer? Que todos os elementos desse conjunto estão contidos em outro. Então, todos os elementos, na verdade, todo um conjunto está contido em outro, quando todos os elementos desse conjunto pertencem também a esse conjunto que eu estou fazendo essa relação, essa análise. Vamos ver aqui. Eu vejo aqui que o conjunto A tem 3 elementos, e esses 3 elementos também pertencem ao conjunto B. Isso no diagrama é bem visível, que A está contido em B, ou que B contém A. Agora imaginemos aqui um conjunto C. Aqui do lado de fora, vamos desenhar o conjunto C, que tem como elemento, digamos, o número 15. Eu posso afirmar que B não contém C. Por quê? Eu tenho um elemento de C que não pertence ao conjunto B. Então eu falo que o B não contém C. Ou, outra forma de escrever, C não está contido em B. Outro exemplo aqui para entendermos essa relação de subconjunto. Aqui nós temos 2 conjuntos representados, o conjunto A com os elementos 6, 9 e 12, e o conjunto B com os elementos 3, 6 e 9. Então aqui eu posso afirmar que B não contém A. B não contém A. Para eu gravar aqui, pessoal, o sinal, a abertura aqui dessa ferradura, né? A abertura fica voltada, digamos, para o maior conjunto, que seria aquele que deveria conter
ou que não contém. Então, B não contém A. Por quê? Porque eu tenho um elemento de A que não pertence a B. Então, se pelo menos um elemento do conjunto não pertencer ao outro, então eu não tenho a relação de subconjunto. Eu digo que não está contido. Vamos em frente. Tome nota! Muito bem. Atenção, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Bem, encerramos aqui essa primeira parte de explicação de conjuntos e aguardo vocês no próximo encontro para continuarmos detalhando mais esse assunto.